Olá, na aula de hoje, a aula 12A, nós vamos falar sobre Object and Reflexive Pronouns. Os Object Pronouns são os nossos pronomes oblíquos, ok? Nós já conhecemos os Personal Pronouns, que nós vimos na lição 3A, e nós vamos revisar aqui. Personal Pronouns, I, you, he, she, it, we, you, they. Os personal pronouns, eles são sinônimo de sujeito da oração. E nós temos aqui os object pronouns, que são os pronomes oblíquos. Me, you, him, her, it, us, you, them. E por fim nós temos os pronomes reflexivos, reflexive pronouns. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Podemos perceber que no plural eles têm uma modificação aqui com base naquela regra do plural, palavras terminadas em F, plural é feito com VES. Então na pronúncia fica, por exemplo, itself, ourselves, ok? Yourselves, themselves. Os object pronouns e os personal pronouns, eles têm o mesmo significado. Eu, você, ele e assim por diante. A diferença é em relação ao uso dos personal pronouns e object pronouns. Personal pronouns, como eu havia mencionado, eles são sinônimo de sujeito. Aqui, personal pronoun, sujeito, ok? Então, vale lembrar que a ordem dos elementos na oração em inglês é fixa. Nós temos sujeito, verbo e objeto. Se nós localizarmos o verbo, fica fácil perceber quem é o sujeito, porque é tudo que está antes. E para percebermos quem é o objeto, é tudo que está depois do verbo. Sempre tem essa ordem. Ao contrário do português, que pode ter uma ordem diversa. Então, nós dizemos, por exemplo, David loves that girl. David loves that girl. Se o verbo é loves, o sujeito automaticamente é David. Sujeito é sinônimo de personal pronoun, então eu poderia substituir por he, ficando he loves that girl. Ele ama aquela garota. Porém, se eu quiser substituir aquela garota por ela, esse ela não poderá ser she, porque she é personal pronoun e personal pronoun é sinônimo de sujeito. Sujeito é o que vem antes do verbo. Logo, that girl, por estar após o verbo, não é sujeito. Então, eu não poderia substituir por um personal pronoun. Então, esse ela não pode ser she, terá de ser her, porque na correspondência nós temos aqui, temos que he, him, she, her, it. Bem simples. Temos vários exemplos aqui para ajudarmos a memorizar. Só um momento. Reforçando aquilo que eu havia mencionado, pronomes pessoais são usados como sujeito, ou seja, antes do verbo principal. Já os pronomes oblíquos, object pronouns, são usados quando não for sujeito. Notem que para ser sujeito tem que ter verbo, e ele vem antes do verbo. Se não tem verbo, não é sujeito. Ela ama ele. Esse ela é sujeito, esse ele é objeto. Então, she loves him. Eu gosto de você. Esse eu é sujeito, esse você, objeto. I like you. Esse you é o object pronoun e não o personal pronoun. É porque eles são iguais. Tenho aqui, você me odeia. You hate me. You hate me. Notem a ordem dos elementos em inglês. Sujeito, depois vem o verbo e por fim o objeto. Em português pode ser diferente. Então, você me odeia vem primeiro o sujeito, depois vem o objeto e por último o verbo. Tenho aqui, eu te conheço. Ora, eu te conheço é eu conheço você. Sujeito, verbo, objeto. I know you. E esse you
é o object pronoun. Você me visita. Você visita-me. Então, you visit me. Certo? Temos também, ele nos ensina. Na verdade, seria, ele ensina a nós. Então, he teaches us. O verbo to teach é o verbo ensinar. To teach, ensinar. Aqui no caso nós estamos com essa terminação es, porque trata-se da terceira pessoa do singular, third person singular. E o verbo muda de acordo com as regras do plural, como visto na lição 10a. Eu trabalho com eles. I work with them. Esse eles não poderia ser they, porque they é personal pronoun e personal pronouns são sinônimo de sujeito. Lembrando que sujeito é o que vem antes do verbo, o que não é o caso aqui. O que mais nós temos aqui embaixo? Só um momento. Ok. Quando queremos dizer eu também, ou ele também, e etc., ficaremos atentos ao seguinte. Eu também não tem verbo. Observem que quando eu digo eu também, não tem verbo. Notem que sujeito é o que vem antes do verbo. Portanto, se não tem verbo, não tem sujeito. Então, eu também. Esse eu não é sujeito, pois a oração não tem verbo. Então, esse eu será um pronome oblíquo. Me too. Usamos pronome oblíquo, object pronoun, pois não se trata de sujeito, antes de verbo conjugado, como eu havia mencionado. Eu digo ele também, mas uma vez não tem verbo, então esse ele não pode ser personal pronoun. Him too. Ele também. Eu digo she loves Italian food. She loves Italian food. Comida italiana. Aí eu digo me too. Eu também. Ok? Vamos conhecer aqui with, com e without. Sem. With, without. Aqui é a nossa pronúncia figurada louca para poder ajudar vocês a memorizar. With, without. Ela estuda comigo. She studies, terceira pessoa. Aqui o verbo muda, né? Porque termina em Y. A gente tira o Y, bota I-E-S para conjugar corretamente. She studies with me, comigo. With me. Eu estudo com ela. I study with her. Ok? With her. Não poderia ser with she, porque she é personal pronoun e personal pronoun é sinônimo de sujeito. Aqui não é lugar de sujeito. Então tem de ser um pronome oblíquo. Ele mora contigo? Ora, contigo é com você, não é isso? Então eu digo, notem que a pergunta, como eu não tenho o verbo to be na minha pergunta, eu pergunto usando os auxiliares. Pelo fato de ser ele ou he, o auxiliar é does. Does he live? Presente o auxiliar, o verbo fica na forma base. Então, does he live with you? Contigo ou com você, with you. Daniel nunca viaja conosco. Daniel viaja. Daniel nunca viaja. Terceira pessoa, ok? Então, Daniel never travels with us. Conosco, com, mais nós. Conosco. With us. With us. Daniel never travels with us. Você prefere seu sanduíche com ou sem queijo? Mais uma vez, uma pergunta sem verbo to be. Então, eu vou utilizar auxiliar. Do you prefer your sandwich with or without cheese? Queijo, cheese. Bem bacana essa construção. Os pronomes reflexivos são utilizados quando a ação é reflexiva. Ou seja, o sujeito sofre a própria ação. Por exemplo, eu digo, ela se feriu. Ela feriu a ela mesma. Ok? Vamos revisar os reflexive pronouns que nós vimos na tabela lá em cima. Só um momento. Ok? Temos aqui myself, yourself, himself, herself, itself.
ourselves, yourselves, themselves. Myself, a mim mesmo. Yourself, a você mesmo. Himself, a ele mesmo. E assim por diante. Ok? Ourselves, a nós mesmos. Então, retornando onde estávamos. Só um momento. Eu digo, ela se feriu. Feriu ela mesma. Então, she hurt herself. Notem a correspondência entre o personal pronoun e o reflexive pronoun. Até porque, já que a ação é reflexiva, é claro que vai haver correspondência entre o sujeito e o objeto. Não poderia ser, por exemplo, she hurt himself. Aí o correto seria she hurt him. Porque trata-se claramente de ação não reflexiva. Eu me amo. Amo a mim mesmo, então. I love myself. Não poderia dizer I love me, já que isso aqui é uma ação reflexiva. Você se cortou. Cortou a si mesmo, então. You cut yourself. Eu digo, eu me admiro. É igual a eu admiro a mim mesmo. Então, I admire myself. I admire myself. Nesses dois exemplos, observamos que a ordem dos elementos da oração em português é diferente de como é em inglês. Então, aqui eu tenho sujeito, objeto e verbo. Em inglês eu tenho sujeito, verbo e objeto. Sempre. Sujeito, verbo e objeto. O que mais nós temos aqui? Temos mais um exemplo. Eles se amam. Eles amam a si mesmos. Então, they love themselves. Sujeito, verbo, objeto. Observem. Se eu digo I like myself, eu me amo, ou eu amo a mim mesmo. You like yourself. Desculpem, eu me gosto, ou eu gosto de mim mesmo. You like yourself, você gosta de si mesmo. Ora, se eu gosto de mim mesmo e você gosta de si mesmo, nós gostamos de nós mesmos. We like ourselves. Só que esse nós gostamos de nós mesmos é reflexivo, no sentido de que eu gosto de mim mesmo e você gosta de si mesmo. Então, pronome reflexivo. We like ourselves. Também podemos usar os pronomes reflexivos com outro sentido. Ok? Por exemplo, a preposição by, que significa por, mais um pronome reflexivo, tem o sentido da palavra alone, sozinho. Alone. Então, by mais reflexivo equivale a alone. Eu digo eu moro sozinho. I live alone. Ou I live by myself. By mais o pronome reflexivo apropriado à minha pessoa. Então, I, myself. I live by myself. Temos mais um exemplo aqui. Ela trabalha sozinha. She works alone. Ou she works by herself. By herself. Assim, no pé da letra ficaria por ela mesma, ou seja, sozinha. Ok? She works by herself. Aqui está o works porque, mais uma vez, terceira pessoa do singular, third person singular. E no simple present nós sempre mudamos o verbo de acordo com as regras do plural para a terceira pessoa do singular. Tenho mais um exemplo aqui. Eles falam sozinhos. They speak alone. Ou então, they speak by themselves. Também é possível utilizar os reflexivos para dar ênfase. Temos aqui algumas situações. Eu digo, eu mesmo preparei a comida. Eu mesmo, percebam que isso aqui dá ênfase ao meu sujeito. Então, I myself prepared the food. I myself prepared the food. Ela mesma me ligou. She herself called me. Called me. Sujeito, verbo, objeto. Nesse caso aqui de ênfase, o pronome reflexivo vai compor o sujeito, que é eu mesmo. É o que vem antes do verbo. Ela mesma é o sujeito, vem antes do verbo, ligar, ok? Então, she herself called me. Eles mesmos dizem o que querem. They themselves say what they want. Que querem, what they want. Notem que eu estou utilizando o sujeito aqui, o personal pronoun they, porque toda a oração em inglês possui sempre o sujeito. Quando eu digo querem, na verdade é eles querem. Então eu tenho de representar aqui o sujeito, sempre. Nesse caso não vai ser them
porque como está antes do verbo conjugado, esse eles é sujeito dessa nova oração. Então, é personal pronoun. They won't. O sujeito deve estar sempre presente, como eu mencionei. Se ficar difícil saber qual colocar, será it no singular e they no plural. Então, o que querem? Como a gente não consegue visualizar claramente o sujeito, e é plural, então é they. Temos aqui alguns exemplos. Eu digo choveu. Choveu não tem sujeito, mas em inglês vamos ter de colocar um sujeito. Então, já que é singular, it rained. It rained. O que mais nós temos aqui? Se eu disser ligaram, é plural. Ora, mas aqui, só um momento, não tem sujeito em português, né? É sujeito oculto. Então, mas em inglês vai ter de estar representado o sujeito. Então, é plural. They called. Ok? Ligaram. They called. Para finalizarmos a explicação de hoje, vejamos os verbos do dia. Today's verbs. Nosso primeiro verbo do dia é o verbo to do, que no passado é did. É um verbo irregular. To do, did. É o verbo fazer. Ele sempre faz, presente, ele sempre faz os exercícios sozinho. Então, he always does, terceira pessoa, ok? O verbo muda, né? De acordo com a regra do plural. He always does the exercises by himself, sozinho, by himself. Se eu quisesse, poderia ter dito he always does the exercises alone. Tenho aqui o verbo to read, que o passado é read, é outro verbo irregular. Notem a pronúncia, read, to read, o infinitivo passado, read. É o verbo ler. Ela lê, presente, ela lê bons livros para ele. She reads, terceira pessoa, she reads good books to him. Esse ele não poderia ser he, porque não é sujeito. Temos de usar pronome oblíquo, object pronoun. E por fim nós temos o verbo to look, ou to look at, que significa olhar ou parecer. To look significa parecer. Porém, to look at é olhar. Então eu digo, você parece muito cansado. You look very tired. Pergunto, ele olha a paisagem sozinho? Ele olha a paisagem sozinho? Esse olhar, eu tenho de usar a preposição at, to look at. Então, pergunta sem verbo to be, eu pergunto com auxiliar. Does he look at the landscape, a paisagem, the landscape, by himself, sozinho, by himself? Does he look at the landscape by himself? Espero que tenham entendido. Caso tenham dúvidas, tirem suas dúvidas com seu professor em sala de aula. Façam seus exercícios e as atividades em multimídia. Bye bye.